Continuando a falar sobre as aplicações das equações diferenciais, nós vamos falar sobre o significado geométrico de uma equação diferencial, que são os campos tangente. Okay? Então, é o nome, né, desses campos aí. Como notamos anteriormente, uma equação diferencial, como esta indicada aqui no nosso exemplo, y igual a t menos y' igual a t menos y, ela não fornece uma fórmula específica para y' em função de t, mas ela descreve uma propriedade de y'. A chave para entender essa propriedade é lembrar da interpretação da derivada como fórmula de inclinação. Okay? Então é importante a gente lembrar isso aqui, ó, né? Interpretação da derivada como fórmula de inclinação. Assim, por exemplo, se o y for igual a f de t, né? Se y igual a f de t é uma solução disso daqui, e ty é um ponto no gráfico dessa solução, a equação 6, que é essa, nos conta que a inclinação do gráfico no ponto ty, isto é, y' igual a t, é exatamente t menos y. Okay? Então, isso é o que o exercício está nos indicando. Que a inclinação é exatamente isso aqui, t menos y. Por exemplo, se uma curva, solução, ela contém um ponto 1 e 2, sem você conhecer a fórmula, né, para o y ou para o y' de t, nós podemos dizer que a inclinação nesse ponto 1, 2 é equivalente a t menos y. 1 menos 2. Ok? Então, menos 1. Isso é importante para a gente trabalhar aí nas situações aplicadas. Ora, essa informação nos conta a direção da curva no ponto 1, 2. Na figura 3 a seguir, nós mostraremos uma parte da curva solução, contendo o ponto 1, 2, juntamente com a reta tangente nesse ponto. Note que a inclinação dessa reta tangente casa com o valor de y' de 1, que é menos 1. Ok? Então aqui, ó, só para a gente observar. Tá? Então essa daqui é a nossa figura. Então aqui nós não temos a função desenhada ainda, tá? Nós só temos um campo. E aqui já com o desenho, né? Ok? Então, o campo tangente de y' igual a t menos y, aqui está o campo tangente. O início no ponto 0, 1. E aqui nós temos um esboço da aproximação desenhada à mão, né? Só para a gente ter uma ideia de como seria essa curva nesse campo. E na letra C nós temos um segmento exato, né, dessa solução. Então aqui é uma coisa manual, aproximada, e aqui é mais exata. Né? Veja que elas são bastante parecidas. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Olha, imagine a repetição da construção de uma reta tangente em muitos pontos. Ok? No plano TY. Não apenas no ponto 1 e 2. Este trabalhoso processo é naturalmente feito com o auxílio de pequenos segmentos de reta, conhecido como campo tangente ou campo de direções. Como cada segmento de linha no campo tangente é tangente à curva do segmento, podemos visualizar esta nossa curva. Ok? Então aqui tem a nossa curva do campo tangente, né, com cada segmento sendo tangente a essa curva. Bom, geralmente nós podemos construir o campo tangente para qualquer equação diferencial de primeira ordem. Ok? Isso é importante. Ó. Equação de primeira ordem. Considere então y' igual a g de ty, onde g de ty é uma função de t e y.
A ideia é que em qualquer ponto dado em uma curva solução, a inclinação y' é dada por g de AB. Okay? Então, se eu quero saber a inclinação no ponto AB, é só calcular o g no ponto de coordenadas AB. Eu já sei o valor dessa inclinação. Como o nosso próximo exemplo mostra, campos tangentes são úteis para deduzir propriedades qualitativas de soluções. Quer dizer, a gente vai ter que poder tomar algumas conclusões agora. A gente vai resolver o problema e desse problema nós vamos tirar algumas conclusões. Vamos então ao exemplo 8. Denote por f de t o número de pessoas que contraíram um certo tipo de resfriado depois de t dias. A função f de t ela satisfaz o problema de valor inicial, que é o quê? Y igual a 0,002y, que multiplica 500 menos y. E o nosso y de 0 vale 1000. Aqui temos um sinal de igual e aqui também um sinal de igual. Um campo tangente da equação diferencial ele é mostrado na figura 5a. Baseado no campo tangente, você acha o número de pessoas infectadas. Você acha que o número de pessoas infectadas excederá 5.000? Então, olha só. Nós temos aqui a condição inicial, campo tangente primeiro, da condição inicial. Aí o que vai acontecendo? À medida que o tempo vai passando, nós temos o quê? Que o número de pessoas infectadas ele vai tendo uma tendência de aumento aqui, Um aumento mais acentuado e depois esse aumento vai ficando menos acentuado. A pergunta é, será que isso aqui vai ultrapassar 5.000 algum dia? Essa é a pergunta, Ora, a condição inicial, f de 0 igual a 1000, nos conta que no ponto 0,1000 está no gráfico, essa curva aqui, tá? Então, no ponto 0,1000, nós temos essa situação aqui. Condição inicial, f de 0 igual a 1000. Ok, iniciando deste ponto, no plano TY e traçando uma curva tangente aos segmentos de reta do campo tangente, obtemos uma aproximação por uma parte da curva solução, contendo esse ponto 0,1000. Okay? Como mostra a figura 5b. Então aqui nós temos uma aproximação. Bom, pela curva, podemos concluir que a solução chegará muito próxima, mas não excederá o valor 5.000. Portanto, o número de pessoas infectadas não vai ultrapassar 5.000. Por que não vai ultrapassar? Então, vamos observar o seguinte. Se vocês observarem aqui o campo tangente, a gente percebe que neste ponto, nesses pontos aqui, as derivadas, elas são nulas, ou seja, não tem variação, tá? Então não vai ter variação. Vai chegar um momento em que o número de pessoas infectadas ele vai estabilizar, ok? Então aqui existe, devido ao desenho do campo, a gente sabe que existe uma tendência inicial de crescimento e quando vai chegando próximo a esse número, vai acontecendo o quê? A quantidade de pessoas infectadas ela vai se estabilizando, ok? Então aí há uma estabilização e devido a essas derivadas aqui estarem paralelas ao eixo t, nós concluímos que o número de pessoas infectadas nessa situação não vai ultrapassar os 5.000, ok?